Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casa simpática que está aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos e o objetivo de estar fazendo este vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. E isto porque eu tenho certeza que esses ensinamentos mudarão a sua vida, a sua postura diante da vida. Então, nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos aqui na segunda parte, onde fala sobre o mundo dos espíritos. E estamos no capítulo 6, onde fala da lembrança da existência no corpo físico. E estamos no vídeo de número 36 já. Sempre no começo eu gosto de enfatizar que esses vídeos, eles não são assim aprofundados, né? E nós também não temos o objetivo de esgotar o assunto. O objetivo principal é chamar a sua atenção, despertar a sua curiosidade, para que você mesmo vá às obras da doutrina dos espíritos para adquirir informação e ensinamentos. Antes de começar o nosso estudo, eu gosto de contar uma história. Essa história tem o objetivo de enriquecer o vídeo e também mostrar exemplos de vivências da vida de personagens, né? E sempre essa história está de acordo com o contexto do que nós vamos ver do estudo, tá certo? Então, hoje nós vamos contar a história do José. José o Suicida. Eu tirei essa história do livro Morri. E agora? Né? Esse livro foi ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. Eu indico a leitura deste livro porque são várias histórias completamente diferentes uma das outras, porque são personagens diferentes em cenários diferentes, para que nós possamos ter uma ideia de como é que é a vida depois da morte do corpo físico. Então José era um homem casado e tinha 2 filhos. Ele tinha uma pequena indústria, e essa pequena indústria era o suficiente para dar uma vida boa para toda a família, né? Mas ele teve um caso amoroso, e a esposa descobriu e nunca o perdoou. E desde então passou a gastos excessivos, a exigências excessivas, né? E para vencer todos esses gastos, José entrou em outros negócios e que não deram certo e acabou endividando-se em demasia. Ele não sabia dizer não para os filhos, então ele foi se endividando até que um belo dia, quando ele fez as contas, ele estava completamente falido. E nem vendendo tudo que tinha, ele conseguiria pagar as suas contas. José não se sentiu nada bem. Não tinha coragem de contar para a família que estavam falidos, né? Então, e eles continuavam a gastar excessivamente. José tinha vergonha de falência, o que os amigos iam pensar se ele fosse à falência. E também não queria contar para a família. Então, pensou no que fazer e tomou uma decisão, né? Fez um plano. Então, convidou a esposa para um jantar, ou melhor, pediu para a esposa preparar um jantar diferente, onde os dois pudessem sentar e conversar. E assim fizeram. E após o jantar, a esposa foi fazer as coisas dela e ele dirigiu-se ao escritório que ele tinha dentro de casa. Entrou lá, sentou na sua cadeira e deu um tiro na cabeça. Foi um desastre só, né? E, imediatamente ao tiro, José começou a se sentir muito estranho, né? Porque ele imaginava que, dando um tiro na cabeça, tudo acabaria, nada mais existiria. Com a morte do corpo físico, tudo se acabaria. E ele descobriu que não é bem assim. Logo após,
sentia dores fortíssimas na cabeça, o barulho do tiro, a sensação do projétil passando pela sua cabeça, ele conseguia sentir cada detalhe, mas não conseguia se mexer. Conseguia enxergar-se caído, mas não conseguia se mexer. Escutou os choros, os gritos, a angústia dos filhos e da esposa, porque ao escutarem o tiro foram correndo para o escritório. Não acreditavam no que estavam vendo, né? Não tinha motivo. Aparentemente viviam muito bem. Mas José estava ali, caído no chão e percebendo tudo o que estava acontecendo. E ele, que achava que com a morte tudo se acabaria, teve uma grande surpresa. E aquelas dores terríveis na sua cabeça. E ele começou a presenciar tudo o que estava acontecendo. Então, ele ficava escutando o tiro, ele ficava sentindo o projétil transpassando a sua cabeça, aquela dor toda, e percebia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Viu a polícia chegar, viu o carro do Instituto Médico Legal chegar, viu levarem o seu corpo para o Instituto Médico Legal, fazerem a autópsia, escutou tudo o que estavam falando, depois viu sendo colocado no caixão, na hora do velório, estava lá presente, estava vendo cada detalhe que estava acontecendo, sentia o sofrimento dos filhos e sentia a raiva que a esposa estava tendo dele, porque muitos vieram no velório, amigos, né? Mas muitos que vieram eram aquelas pessoas que depositaram confiança, que tinham negócios com ele, e que agora, quem é que ia honrar estes negócios? Pessoas que se viram na falência também. E estavam enlouquecidos de bravo e não tiveram pudor nenhum, na hora do velório mesmo, de chegar para ela e perguntarem quem é que ia pagar aquela conta agora. E o José deitado ali dentro do caixão, testemunhando tudo isso sem poder fazer nada porque não conseguia se mexer. E começou a sentir fome, começou a sentir sede, começou a sentir frio ali dentro do caixão. E as coisas foram piorando, né? Porque dali a pouco fecharam o caixão, dali a pouco colocaram dentro do túmulo, e daqui a pouco fecharam o túmulo e foram todos embora. E José se sentiu completamente só, na mais completa escuridão. E dali a pouco ele começou a escutar vozes que estavam chamando ele pelo nome, gritando: suicida, suicida, você vai ver, nós estamos aqui te esperando. Outras vozes dizendo: você quebrou a minha família, eles vão passar necessidade, talvez passem fome, você vai ver, nós vamos estar aqui te esperando. Então ele começou a escutar xingamentos, começou a escutar todas essas coisas e começou a ficar com medo, né? Mas ele estava ali dentro do caixão, sozinho, no escuro, com frio, com fome, com sede, sem poder se mexer. E dali a pouco começaram a aparecer os bichos, né? Começaram a aparecer os bichos, ele começou a sentir os bichos roendo o seu corpo e as dores piores ainda. José urrava dentro do caixão, urrava, mas não teve jeito. Ninguém o acudia. Ele estava preso ali. E os dias foram se passando. E ele, naquele inferno que ele estava vivendo, ali dentro, né? E aquelas vozes o tempo todo, xingamentos, impropérios, a recordação do ato, aquilo parecia um disco riscado o tempo todo, sem parar. O som do tiro, o projétil trespassando a cabeça, né? Aquela dor terrível, os bichos comendo, toda aquela sede, fome. A vida dele estava muito triste, não sabia o que fazer. Certo dia, alguém chegou ali, ele pôde ouvir: José, faz uma oração, José. Pede para Deus te ajudar. Pede perdão pelo que você fez. Vai, José. Mas o José, na realidade, ele não tinha religião, ele não acreditava em nada, tanto que ele achou que com a morte
tudo se acabaria, né? Então, achou uma besteira. Não tinha sentido nenhum, e mesmo porque o estado dele era tão angustiante, as dores, tudo que ele estava passando, que ele não conseguia nem concatenar o pensamento para fazer alguma coisa. E ali dentro do caixão começou a acontecer um outro fato. Ele escutava o pensamento das pessoas. Aquelas pessoas que ele tinha dívidas com elas, aquelas pessoas pensando mal dele, desejando o mal para ele escutava tudo isso. Ele escutava os pensamentos dos filhos, os pensamentos da esposa, né? Ele conseguiu saber através disso que a sua esposa vendeu tudo que tinham. Vendeu a indústria, vendeu a casa, vendeu os móveis, vendeu as joias, vendeu tudo, mas não conseguiu pagar a dívida. Aí, em seguida, mudaram-se, fugiram da cidade, né? Porque não tinha como conviver desta maneira. Foram viver em uma outra cidade, alugaram um apartamento bem pequenininho, onde os três pudessem viver, e os três foram à luta. Conseguiram arranjar um emprego e tocaram a vida. E o José lá dentro do caixão, passando por tudo aquilo. Muito tempo depois, foram lá e tiraram o José de lá. O corpo já estava completamente deteriorado e provavelmente toda a energia vital que ele havia trazido para a sua reencarnação havia se esgotado. Então, todos os laços que o prendiam à matéria, eles foram desfeitos. Então, o José foi retirado ali do caixão e foi levado para um lugar da espiritualidade, que chamam de o Vale dos Suicidas. Ele foi para lá por causa da lei das sintonias, das afinidades. Semelhantes atraem semelhantes. Nesses locais, são todos suicidas, são todos sofredores, né? E ele foi para este lugar. E lá conheceu outros que cometeram a mesma coisa e sofreram todos juntos, né? Alguns se auxiliavam, outros não estavam nem aí, alguns estavam completamente alienados, mas todos sofriam e sofriam muito. Mas mesmo nessa situação tão difícil lá no Vale dos Suicidas, onde ele tinha que estar se defendendo o tempo todo, senão apanhava de um, apanhava do outro, ele achou que ainda estava mais sossegado do que tudo que ele passou dentro do caixão. As dores, a sensação de fome, de sede, os bichos roendo, né? A recordação do suicídio o tempo todo. Muito tempo ele ficou lá no umbral, muito tempo, até que um certo dia ele foi resgatado de lá, né? Neste tempo que ele ficou lá, ele pôde repensar em tudo aquilo que ele fez, né? E reconheceu para ele mesmo, né, que ele havia errado, que ele não deveria ter matado o seu corpo, né? Nas vezes em que ele escutava os filhos tinham uma recordação muito triste dele, e aquilo fazia mal para ele, né? Os filhos eram importantes para ele. Então ele chegou à conclusão de que realmente ele não deveria ter feito aquilo. E daí, quando veio o arrependimento, foi quando ele foi resgatado e levado para um local chamado pronto-socorro, onde prestavam os primeiros atendimentos aos suicidas. E dali, depois, ele foi para uma colônia que atendia suicidas. Quando ele chegou lá nessa colônia, foi difícil, né? Ele se adaptar, né? Mas ele devagarinho foi se adaptando. Fez tratamentos, foi aprender a viver na colônia, né? Haviam reuniões, né? Tinham aulas, ele foi aprender todas essas coisas. E nesse processo todo de tratamento e de conhecimento, ele foi refazendo a vida, né? Ele foi repensando tudo que ele havia feito, viu os erros, né? Viu todos os erros. Com o tratamento, ele melhorou da sensação do tiro, das dores, né? Mas todas as vezes que vinha a recordação do ato, do suicídio, imediatamente ele sentia tudo de novo, vinham as angústias, tudo. Então ele tinha que tomar um cuidado danado com os seus pensamentos. E volta e meia ele acabava escutando os pensamentos dos filhos e da esposa, né? Então ele ficou sabendo que a esposa, depois de muito tempo, casou-se novamente e refez a sua vida. Nunca o perdoou. E as recordações que tinha dele era que
Ela não queria saber, ela não queria nem se lembrar dele. Os filhos, ele foi o pai, né? Os filhos o perdoaram, mas a recordação, os pensamentos que eles tinham assim era que o José tinha sido um homem infeliz, né? Um covarde que abandonou a vida e os abandonou. Isso fez muito mal para ele, sabe? Então, quando ele conseguiu se recuperar do suicídio, realmente, quando ele conseguiu se curar das feridas, quando ele conseguiu repensar tudo o que ele tinha feito e chegar à conclusão que ele realmente havia errado, então as dores físicas, digamos assim, elas cessaram. Mas daí vieram as dores do espírito, vieram as dores do arrependimento e do remorso. E isso pegou muito firme no José. Mesmo com todas as aulas, mesmo com toda a orientação, ele realmente ficou com aquilo enroscado no pescoço, né? Aquilo trazia um desconforto. Ele não conseguia se sentir feliz completamente, né? Mas ele foi à luta, ele foi para o estudo, ele adaptou-se, né? E depois ele resolveu dar assistência aos suicidas recém-chegados na colônia. E é ali que ele foi se reencontrando, é ali que ele foi tendo um pouquinho mais de paz, mais de tranquilidade. E com cada um que ele estava atendendo, ele escutava as histórias de cada um e ele já tinha a vivência dele, né? Então ele já tinha uma palavra amiga, ele já tinha uma palavra de conforto, de auxílio e de orientação, e isso fazia bem para ele, né? E nesse processo todo ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu, por exemplo, que cada um segue um caminho, cada um tem a sua vida lá no umbral. Mas todos sofrem muito. E esse sofrimento também não é igual para todos, porque existem agravantes e atenuantes. Os agravantes é aquele suicida que planeja todo o ato do suicídio. Isso é muito ruim, porque é um atentado contra as leis divinas, né? E os atenuantes são aqueles que foram ao suicídio por dores, por tristezas, às vezes por obsessões, né? São atenuantes, mas todos eles sofrem, tá certo? Ele ouviu muitos relatos, né? E cada um tinha a sua história, cada um tinha um tipo de tratamento diferente, precisava relembrar, precisava de um tipo de orientação, precisava de um tipo de conforto, né? Para poder se reequilibrar, recuperar a memória, recuperar a lucidez. E percebeu também que muitos, nem com tratamento e nem com nada, melhoravam. Muitos suicidas tinham que ser levados para uma nova reencarnação, para que, através do esquecimento da vida anterior, eles conseguissem recomeçar, porque reencarnação é recomeçar. Então, para muitos espíritos que se encontram em um estado assim de muito sofrimento na espiritualidade, o tratamento é reencarnação. Reencarna e, através do esquecimento, eles conseguem dar continuidade à sua jornada. No finalzinho da história, José conta que ele continua trabalhando lá na colônia, que ele deseja reencarnar. Ele deseja reencarnar porque ainda o remorso, as recordações judiam muito dele, e ele deseja essa reencarnação até para esquecer o passado, recompor a sua vida e ter a oportunidade de ser perdoado por todos aqueles a quem ele prejudicou. Esposa, filhos, credores, né? Todas aquelas pessoas que de alguma maneira o seu suicídio prejudicou. Então ele está se preparando e pedindo a Deus que forneça essa oportunidade, que ele dê a oportunidade de recomeçar para ele poder reconstruir a sua vida. Então, essa é a história do nosso companheiro José. E como todas as histórias que nós contamos aqui, sempre vêm perguntas, né? Essas perguntas que eu coloco aqui são perguntas que as pessoas nos trazem na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Trazem para mim e trazem para os demais trabalhadores, nós somos uma equipe grande.
Então sempre aqueles que estão iniciando, né? Existem espíritos, ou por que não os vemos, né? Como os espíritos se comunicam, como é e para que serve reencarnação. Os espíritos ouvem, falam, amam, odeiam. Depois da morte encontraremos parentes, recordaremos de existências anteriores. Existe um planejamento para cada reencarnação. O que acontece depois da morte de um suicida? Né? Então, alguns desses temas, algumas dessas perguntas, nós já vimos na história do José. Então, dando continuidade aqui, estamos aqui então, Livro dos Espíritos, na pergunta 305. A lembrança da existência no corpo físico se apresenta ao espírito recém-desencarnado de maneira completa e repentina. Deixa eu acertar a minha imagem aqui. Aí. Então, o que ele quer dizer isso? Que após a morte nós nos lembramos de tudo assim repentinamente? Não. A lembrança lhe surge pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro, e à medida que ele se fixa nela a sua atenção. Não é bem assim, né? Então, a lembrança lhe surge pouco a pouco como algo que sai de um nevoeiro, e à medida que ele fixa nela a sua atenção. Então, lá na espiritualidade, a gente não lembra de todos os detalhes da encarnação atual e nem das anteriores. Tá? Mas lentamente, à medida em que nós vamos passando por aquele período de perturbação que todo espírito passa após o seu desencarne e que tem uma duração dependendo do grau de desenvolvimento intelectual e espiritual de cada um, né? Essas lembranças, elas vêm, né? Elas vão surgindo, elas aparecem. Não acertei o termo ainda, né? A gente vai se lembrando, pronto. Nós vamos nos lembrando. Vem a mente, pronto. Vem a nível de consciência. Agora veio certo. Vem a nível de consciência. Só que é assim, olha, se tem algo muito contundente, muito traumático no meu passado, e isso vai me trazer muito sofrimento agora, os mecanismos de defesa não permitem que essa lembrança venha já. A lembrança só virá quando eu tiver condições morais de lembrar e de aguentar. Aguentar o remorso, aguentar o sentimento de culpa, né? Então, não é assim no estalar de dedos que as coisas vão acontecendo, tá? Na próxima pergunta, na pergunta 309, como o espírito considera o corpo físico que acabou de deixar? E a resposta? Como se fosse uma roupa incômoda que o atrapalha e sente-se feliz por estar livre dela. Pois nem todos os espíritos têm essa sensação. São espíritos mais esclarecidos, né? Espíritos mais atrasados, espíritos mais simplórios, que não têm nenhum tipo de lembrança, nenhum tipo de conhecimento, eles se comportam diferente. Existem espíritos que, ao desencarnarem, ficam agarrados ao corpo, não querem deixá-lo. É uma coisa, posse, né? Uma coisa que a posse é dele. Né? Então, existem espíritos que não reagem da maneira como a resposta aí está. Tudo depende, né? Tudo depende do grau de desenvolvimento espiritual e intelectual de cada um. Na próxima pergunta, na 313, o Kardec questiona: o homem que foi feliz na Terra lastima os prazeres de ordem inferior que perdeu ao deixá-la? Apenas os espíritos inferiores lamentam as alegrias que perderam ao desencarnar. E essas alegrias são condizentes com a natureza impura que ainda possuem. Um espírito mais esclarecido, mais desenvolvido moral e espiritualmente, ao morrer, ao desencarnar, ele deixa o corpo e vai viver a vida dele em colônias espirituais. Ele não quer saber. Aquela história de tomar uma cervejinha, uma caipirinha, de fazer uma festa, não, ele não se preocupa com isso. Isso são coisas nossas aqui da matéria, né? Espíritos mais atrasados, muito ligados ainda à matéria, sim, esses sentem bastante. Inclusive, muitos ficam aqui entre nós, vivendo entre nós, porque não conseguem se adaptar lá fora na espiritualidade. 315.
Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva por suas obras o amor que tinha quando estava na terra? Olha, quem faz obras de arte é porque já tem um certo tipo de esclarecimento, um certo tipo de desenvolvimento. É um artista, né? E quando ele desencarna, tá, vamos ler a resposta ali, né? Então, após o desencarne, de acordo com a sua elevação, o espírito julga as coisas sobre outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que antes admirava. Então, quando esse espírito desencarna, ele relembra, ele recupera talentos, potencialidades que estavam neutralizadas pelo corpo físico. Então, todos nós que estamos reencarnados, nós temos outros tipos de conhecimentos que nós adquirimos em outras encarnações e que estão neutralizadas nessa, porque estamos desenvolvendo um outro tipo de trabalho, uma outra tarefa, né? Mas esse conhecimento nós não os perdemos. E quando nos livramos do corpo físico, esse conhecimento ele vem à consciência novamente. As ideias dos espíritos desencarnados se modificam quando eles estão no mundo espiritual? Sim, e muito. Quando abandonamos o corpo físico, se já somos mais esclarecidos, e dependendo da vida que tivemos aqui na Terra, nós podemos nos alegrar ou nos entristecer da maneira como nós administramos a nossa vida. Antes de nós reencarnarmos, nós fazemos programações com companheiros nossos e eles nos orientam. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que, que você acha? É de comum acordo para os espíritos mais esclarecidos, né? Então, antes da nossa reencarnação, nós assumimos compromissos, tarefas, fazemos promessas, né? Fazemos planos. E durante a nossa reencarnação aqui, a gente esquece de tudo isso. É uma intuição que nós temos, mas que muitas vezes nós não as seguimos, né? E muitas vezes a vida nos leva por outros caminhos. Então, quando desencarnamos e vamos despertando na espiritualidade, vamos nos lembrando do planejamento, nós podemos ficar felizes porque cumprimos, ou podemos ficar entristecidos porque falhamos. Comentários de Kardec. A situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o seu grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Bom, nós já comentamos várias vezes isto e estamos sempre repetindo porque é assim mesmo, né? Tudo depende no mundo dos espíritos, depende do nosso desenvolvimento cultural, intelectual, moral, espiritual. São essas duas linhas, né? Espiritual e intelectual. Tudo depende disto, tá? Espíritos elevados geralmente reencarnam por um período de curta duração. Eles vêm, eles se comprometem com um serviço, com uma tarefa ou com uma missão, a cumprem e partem. Eles não ficam muito tempo aqui entre nós, né? Tudo o que se faz aqui é muito mesquinho, simplório, né? Em comparação às grandezas do infinito. As coisas que os homens dão muita importância e muitos valores, para esses espíritos mais avançados, são coisas infantis, né? E assim eles encontram aqui na Terra poucos atrativos para permanecer. Vocês viram que essa observação aí ela é contundente, né? Ele quer mostrar para nós que na vida espiritual existem desafios, que a vida é mais intensa, né? E esses desafios assim eles são mais motivadores. A vida é mais pungente. Mas como a gente não sabe disso, né? Porque não estamos lá, ou nos esquecemos, ou não chegamos a esse ponto ainda, né? Para nós, a vida aqui na Terra ainda é a grande satisfação. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Foram 29 minutos. Então, estamos dentro do tempo que nós nos comprometemos com vocês. Então, estamos encerrando mais um vídeo. Agradeço a vocês que estão nos assistindo e eu espero realmente estar conseguindo o meu objetivo, que é despertar em vocês o interesse ou a curiosidade em conhecer a doutrina dos espíritos. Mais uma vez,
tenho certeza que o conhecimento vai mudar a sua vida para melhor. Vai mudar a sua postura diante da vida. Tudo o que acontece, você vai enxergar de maneira diferente e se sentirá mais seguro e mais feliz. Então, muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia no seu coração. Eu desejo que você ou vocês sejam felizes, muito felizes. Então, lutem, lutem para serem felizes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.